Bom, gente, de novo, né? Bom dia. Estamos aí em 13 alunos, né? Ainda faltam bastante, faltam 12 alunos para entrar, mas como vocês sabem, né? Coloquei para gravar agora, depois fica disponível lá no YouTube e, consecutivamente, eu posto a aula lá no plural para vocês terem acesso. Gente, hoje é a nossa primeira aula do terceiro trimestre. Pelo que eu já vi, vocês já receberam o calendário do terceiro trimestre, né? Esse calendário foi mandado para vocês no grupo do WhatsApp, já havia sido encaminhado também no grupo dos pais antes do nosso recesso, mas vocês podem notar que é um terceiro trimestre muito curto, né? Eu tinha um professor que dizia, a gente fecha os olhos, abre os olhos e vocês já estão se formando, né? E no caso de vocês é bem isso. Vocês encerram agora no 9º ano esse ciclo de ensino fundamental. É um terceiro trimestre muito rápido mesmo. Então, para isso, a gente precisa de uma organização, né? Uma coisa que flua bem organizado. Então, eu vou agora compartilhar com vocês o que eu preparei para a aula de hoje, tá? No primeiro momento, a gente vai conversar em quantas aulas a gente vai ter esse terceiro trimestre. Eu vou apresentar para vocês o trabalho desse terceiro trimestre, tá? Já dando um prazo aí de entrega para vocês. E então nós vamos iniciar propriamente o conteúdo deste terceiro trimestre, tá? Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Espero que estejam todos bem. Gostaria de agradecer o certificado que eu recebi de Dia dos Professores, que a Ana Laura me mandou. Acredito que em nome de todos da turma, tá? Então, gostaria de agradecer também. Fiquei muito feliz, eu falei para ela. E, enfim, vamos lá. Podem confirmar para mim se estão enxergando o PowerPoint, por favor? Sim. Obrigada, pessoal. Bom, gente, então, como eu falei, né, iniciamos hoje o terceiro trimestre. E para vocês terem noção de quanto curto este terceiro trimestre eu já fiz um cronograma de aulas que a gente vai ter aqui. Nós temos apenas 4 aulas de inglês no terceiro trimestre. Ou seja, tirando a aula de hoje, nós temos 3 aulas de inglês para finalizar o terceiro trimestre, tá? Que eu espero chegar até o final com vocês, né? A gente nunca sabe, mas o meu bebê está programado para chegar em torno de 20 de novembro. Então, vocês podem ver ali que está em 13 de novembro a nossa última aula. A gente nunca sabe se consegue ir até o finalzinho, né? Mas eu espero que sim. A aula de hoje, nós temos, então, no dia 23, nós temos a aula da sexta que vem, da próxima e da próxima. Sendo que a última aula, eu coloquei aqui revisão de conteúdo, mas a gente provavelmente vai entrar ainda com algum conteúdo e fazer uma pincelada no último dia ali, né? Nos últimos minutos de aula, para não ficar toda aquela aula de revisão de conteúdo, tá? Até porque vocês estão vendo que nós temos pouquíssimas aulas e nós teríamos ainda que terminar o caderno 2, o 13 e o 4. Pela quantidade de aula, vocês já notam que é impossível a gente continuar no mesmo trabalho que nós continuávamos no primeiro e segundo trimestre, realizando todas as páginas do nosso livro, tanto nas nossas aulas síncronas como as assíncronas, né? São as online e as fora da plataforma, que seriam as atividades que eu mando para vocês no plural. Para isso, pessoal, o que eu vou ter que fazer? Eu priorizei os conteúdos que eu acredito serem mais importantes para vocês lá no primeiro ano do ensino médio, tá? Que vocês vão retomar alguma coisa com o professor Gregory. Então, eu estou selecionando do caderno 13 e 4 o que a gente vai trabalhar, né? E o caderno 2, a gente vai finalizar ele como forma de trabalho, que eu já vou passar para vocês, tá? Vocês já viram, já abriu atividade para vocês na segunda-feira, que a parte de texto, de interpretação textual, que às vezes eu dava um tempo em aula para vocês lerem, realizar as atividades, essas vão ser totalmente realizadas na casa de vocês, mas fora da nossa aula online, tá? Então, vocês vão perceber que vocês vão receber mais páginas para serem feitas nas aulas, nas atividades do plural, tá? Então, aqui essas nossas 4 aulas, né? Tirando a de hoje, a gente só tem mais 3 aulas para encerrar o terceiro trimestre e vocês iniciarem as avaliações.
Vocês iniciam as avaliações 18 de novembro, a nossa avaliação de inglês, se não me engano, é 26 de novembro, junto com a de espanhol. Eu não tenho bem aqui o calendário, mas ontem ou anteontem vocês receberam ali no WhatsApp que eu percebi, né, que eu li. Bom, pessoal, trabalho do terceiro trimestre do nono ano aqui, então. O que a gente programou? Como eu falei para vocês, nós temos que finalizar ainda o caderno 2, tá? Então, uma das maneiras que eu achei interessante finalizar o caderno 2 é como forma de trabalho. Por quê? Porque o caderno 2, ele ainda bate muito no present perfect, que a gente bateu lá no segundo trimestre, caiu na nossa prova normal, na nossa recuperação, né? Ele trabalha apenas com alguns vocabulários a mais. Então, o que eu selecionei para vocês fazerem dessas duas unidades, tá? Vocês têm que copiar, gente, o texto da página 174, e ali eu coloquei entre parênteses ainda do caderno 2. Se vocês estão com esse caderno 2 agora, vocês abrirem, é aquela seção que a gente trabalha com alguns fatos turísticos, curiosidades do nosso país, só que na língua inglesa. Então, é a seção em Brasil, né, que a gente chama. Ou seja, no Brasil, né? Ele fala sobre a cidade de Gramado, tá? Sobre os seus pontos turísticos, sobre por que ela é tão famosa, né? Tudo isso na língua inglesa. Então, o texto da página 174, eu quero que vocês copiem no caderno de vocês, tá? Copiando esse texto da página 174, vocês vão ir na página 175 e responder aquelas duas perguntas que tem, que são working together, que é trabalhando junto, né? Trabalhando em conjunto. Então, vocês vão responder, podem responder no livro. Após realizar essa atividade, vocês vão realizar todas essas páginas que estão marcadas aqui. 164, 165, 169, 170, 177, 179, 180. São todas páginas de exercícios ou interpretações textuais, tá? E vocês vão podem realizar essas páginas no próprio livro, não é necessário fazer a cópia para o caderno, tá? E como vocês vão comprovar isso para mim que fizeram? Vocês vão enviar as fotos de todas essas atividades que vocês realizaram. Então, da cópia do texto e de todas as páginas selecionadas aqui, vocês vão enviar para o meu WhatsApp até o dia 10 de novembro. Apenas pelo WhatsApp, tá? Não quero por e-mail, porque por e-mail sempre dá problema. Sempre tem um aluno que diz que mandou e eu não recebi, que vai para o spam. Então, tipo, só pelo WhatsApp, tá? Esse trabalho é o mesmo peso dos outros trimestres, né? Vale 2 pontos. Nossa prova vale 5 pontos e a plataforma de vocês vale 3 pontos, tá? Quero saber se vocês têm alguma dúvida do trabalho ou a gente pode dar sequência na aula de hoje. Eu vou tirar uma foto e vou mandar isso ali no grupo para ficar registrado o trabalho, para esses alunos que não estão hoje também terem a oportunidade de realizar. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma. Nenhuma, a Manuela colocou, a Bruna respondeu agora, obrigada. Então, eu só vou colocar aqui que a Bia entrou agora e vou mandar ali para vocês no grupo do WhatsApp esse trabalho para que fique registrado ali. Vocês têm até o dia 10 de novembro, então, para encaminhar, tá? Pessoal, essas páginas que tem aí, ela trabalha com alguns conteúdos que a gente não viu. Não necessariamente a gente não viu, porque eu mostrei esses vocabulários que a gente utiliza com present perfect, tá? Mas eu vou dar uma retomada para não deixar vocês fazerem o trabalho sem a gente passar por uma explicação desses vocabulários, tá? Então, a gente vinha conversando no segundo trimestre sobre as condicionais em inglês, mas antes disso, nós conversamos sobre o present perfect, né? Que é aquele tempo verbal onde a gente fala sobre o passado, sobre uma ação que aconteceu no passado. Pode ter sido um passado próximo, um passado recente, ou pode ter sido uma ação que iniciou no passado, se estende até o momento, ou que a gente utiliza para falar das nossas experiências.
Mas o que é mais importante do Present Perfect, que a gente bateu bastante no segundo trimestre, é saber que ele não utiliza as marcas do passado. Ele não utiliza aquelas marcas do Simple Past, como yesterday, last night, last month, last year, porque se eu usar essas marcas, eu estou me referindo a um passado específico e que não vai voltar a acontecer. O Present Perfect, não. Eu posso utilizar para algo que acontece desde um determinado momento até hoje, ou que durou por um determinado momento, né, no passado, ou que aconteceu recentemente, ou uma experiência que eu tenho para contar, tá? E aí vocês podem olhar ainda no caderno 2, tá, pessoal? Ainda é referente ao trabalho de vocês, eu só estou conversando para que vocês não fiquem sem essa explicação, que na página 166, vocês têm esses 166 e 167, vocês têm esses dois quadrinhos aí em amarelo, tá? Na página 166, que é essa página aqui, que eu vou ler agora para vocês, vocês têm esse vocabulário just. O que é este vocabulário just? O just a gente usa para falar de uma ação que acabou de acontecer, ou seja, ela é uma ação do passado, mas ela aconteceu há muito pouco tempo, tá? Então, por exemplo, usamos just para dizer que a ação acabou de acontecer. Temos um exemplo aqui. You have just finished your homework. Você acabou de terminar o seu tema, seu dever de casa, né? Então, eu acabei de fazer isso, né? Foi agorinha. Your mom has just arrived. Ou seja, sua mãe acabou de chegar, tá? Percebam, gente, que esse just eu utilizo sempre após o meu auxiliar do present perfect, tá ali, ó. Então, eu tenho, por exemplo, aqui na frase afirmativa, sujeito, o auxiliar have, porque you have, I have, they have, né? E aqui o just, para mostrar que algo acabou de finalizar. E aí sim, o meu verbo no past participle, que no caso é um verbo regular, o verbo finish, eu adicionei o ed, tá? A mesma coisa aqui no arrived. Verbo regular, foi adicionado apenas o de, que é o verbo no infinitivo arrive, que é o verbo chegar, e eu utilizei o just para dizer que essa ação aconteceu agorinha, após o meu auxiliar has. Como eu estou falando do your mom, eu estou falando da minha mãe, terceira pessoa do singular, she. Então, your mom has just arrived, ok? Então, esse just, não vejo muito problemas aqui, vocês vão encontrar alguns exercícios aqui para fazer dele, vai ser bem tranquilo. Na página 167, pessoal, tá? Virando aqui a página que a gente acabou de ler desse just, nós temos essas duas palavrinhas que eu mostrei para vocês no segundo trimestre, eu só vou relembrar aqui para que vocês consigam fazer os exercícios. Nós temos as palavras since e for. Qual é a diferença delas? Eu falei que o present perfect eu utilizo para falar do meu passado, uma ação que aconteceu no passado, que pode ter iniciado no passado e se estender até agora. Para isso, eu tenho essa palavrinha since para dizer que é desde, ou seja, desde uma determinada data até o momento atual. Então, o present perfect, ele tem esse reflexo no presente por utilizar uma dessas palavras, que é o since 2002, por exemplo, desde 2002, né? Então, eu tenho essa palavrinha para dizer que algo aconteceu lá no passado, mas que ainda tem reflexo no presente. Ou, pessoal, eu também comentei agora há pouco que o present perfect a gente utiliza para falar que a determinada ação no passado durou um certo tempo, ela aconteceu por determinado tempo. E aí, para isso, a gente tem a palavra for para utilizar. Me lembro que a gente fez até um Kahoot sobre essas palavrinhas, caíram algumas coisas nos exercícios, eu expliquei para vocês lá no segundo trimestre, a gente só está relembrando aqui. Então, o que diz aqui na página 167, nesse quadrinho de conteúdo gramatical que vocês têm? Usamos o present perfect have done, have lived, para falar de ações que começaram no passado e que se estendem até o presente. O since é usado para designar um período que começa lá no passado, e o for designa por um período ininterrupto que vem do passado até hoje. Ou seja, um período de tempo que durou do passado. E aí nós temos alguns exemplos, tá?
Então, temos aqui, Nalini has carried water since she was 8 years old, né? Então, ela tem carregado água ali desde os 8 anos. Nalini started carry water when she was 8, tá? Então, ou aqui eu tenho essa preposição aqui, o since, desde, e aqui eu tenho Nalini has carried water for 6 years. Ela carregou por 6 anos, lá no passado, tá? Ou aqui também temos Joaquim has lived in Campinas for 3 years. Então, Joaquim morou, né, tem morado em Campinas por 3 anos, tá? Ou também, se eu quisesse colocar que ele mora desde, eu poderia colocar que Joaquim has lived in Campinas since 2018, né? Que ele tem morado em Campinas desde 2018, tá? Claro que aí dariam 2 anos, mas é só para mostrar para vocês como eu vou usar um ou outro, tá? Qual é a diferença, pessoal? O just, vocês usaram aqui logo após o auxiliar, o have ou has. Já o since e o for, vocês vão utilizar antes dessa marca de tempo do present perfect, né? Então, por exemplo, se eu usar o since, eu vou usar desde quando ela usava, desde quando, ou seja, depois ali do verbo e depois do seu complemento. Mesma coisa o for, eu utilizo antes do período que eu quero determinar, tá? Então, isso aqui foi mais ou menos para relembrar vocês, para que vocês consigam fazer essas páginas que estão marcadas para o nosso trabalho do caderno 2. Dúvidas? Muito rápido, eu posso iniciar o caderno 3 agora, nesse momento. Coloquem ali no chat, se não querem falar. Podemos dar sequência. Beleza, a Manu colocou ali. Vamos lá, então. Pessoal, então agora eu vou pedir que vocês peguem o caderno 3 de vocês, tá? Que nós vamos iniciar hoje. Caderno 3 aqui. Iniciamos pela Unit 1, ok? A Unit 1 for Book 3 is about soccer, is about football, ok? Is about World Cup. Ou seja, a unidade 1 é sobre futebol, é sobre Copa do Mundo, né? E aí a gente tem uma parte de conteúdo bem importante. Mas a unidade 1 de vocês, ela começa por essa parte aqui do soccer, né? Que, se não me engano, já foi a atividade que eu mandei para vocês no plural, no início da semana, onde vocês têm a página 161 para fazer a leitura da FIFA World Cup, ou seja, a Copa do Mundo da FIFA, né? Então, é uma página inteira ali de algumas curiosidades dessa competição. E a página 162 para vocês responderem se é fato ou se é uma opinião aquelas frases que estão ali, tá? A página 162, 163 e 164 também tem partes de interpretação de texto. Então, como eu falei, a gente vai priorizar a parte de conteúdo nesse momento, tá? Então, toda vez agora a gente vai conversar sobre a parte de conteúdo nas nossas aulas. Então, por isso, eu pulo direto para a página 164, onde a gente fala sobre o Report Speak, ok? Então, o Report Speak é sobre o discurso reportado, né? O que é esse discurso reportado? Nada mais é do que eu pegar uma informação que alguém me contou e contar para uma outra pessoa, né? Não no modo de fofoca, mas para dizer que alguém me falou algo ou que alguém me pediu algo. Então, como eu vou fazer isso no inglês, né? Então, no português, eu vou chegar e vou dizer assim... a Bruna pediu para eu abrir a janela. Então, a Bruna me pediu para eu abrir a janela da sala de aula. Aí eu vou lá e vou contar para a Mariana. Mariana, a Bruna me pediu para eu abrir. A Bruna me pediu para eu abrir a janela da sala de aula. Então, é exatamente este conteúdo que a gente vai ver agora, porque a gente tem algumas regras no inglês, da mesma forma que a gente tem no português para falar isso, tá? Só dar uma respirada, porque é muita informação, até para mim. Principalmente porque agora, né, já tô no finalzinho, já tô explodindo, já tô toda inchadinha, a barriga é enorme, dá uma falta de ar maior. Bom, pessoal, Report Speak.
Podemos relatar as informações ditas por alguém de duas maneiras, tá? Nós temos o direct speech ou o reporter speak. Ou seja, que é quando eu reporto para alguém o que foi me dito, tá? Onde a gente muda o discurso de forma indireta. Como assim eu vou mudar o discurso de forma indireta? Se a minha frase está no presente, eu tenho que trazer ela para o passado. Porque se alguém me pede alguma coisa agora, eu vou contar para outra pessoa que alguém me pediu para fazer determinada coisa. Então, sempre nesse report speech, eu vou ter que ver a referência do passado. Como assim a referência do passado? Se a frase está no presente, eu vou trazer ela para o simple past. Ou seja, se ela está no simple present, eu trago no simple past. Se ela já vem no simple past, eu vou trazer ela para o past participle. Eu vou trazer ela para o present perfect. Se ela está no present continuous, eu vou levar ela para o past continuous. Ou seja, eu sempre volto atrás de um tempo verbal para me trazer esse discurso reportado, tá? Então, vamos olhar aqui. A gente tem essa frase. Rick, please pass the ball, said the coach. Ou seja, o treinador falou, né? Rick, please pass the ball. Aqui eu tenho discurso direto, porque ele está entre aspas e eu estou falando quem me disse isso. Então, entre aspas, eu fiz a marca, porque não fui eu que falei, né? Então, sempre quando não sou eu que falo determinada frase, eu vou colocar entre aspas. E coloquei ali. Quem é que disse isso? Said the coach. Esse said está no passado, né? Então, disse o treinador. Agora, se eu quero dizer para a Mariana lá, para minha colega, o que o treinador disse, eu tenho que trazer esta frase que está no simple present, né, para o passado. Então, the coach asked him to pass the ball. Então, o treinador pediu a ele que passasse a bola, né? Então, eu estou mudando o meu discurso. Meu discurso está vindo de forma indireta. Por quê? Eu peguei o pronome pessoal de quem trabalhou. Na verdade, eu peguei, repeti o treinador, né? The coach. Quem disse isso? The coach. O que ele disse? Ele pediu a ele, né? Asked him. O que ele pediu? To pass the ball. Ou seja, esse asked veio no passado porque ele já foi uma ação solicitada, tá? E aqui, pessoal, a gente tem esses dois verbos iniciais que a gente vai ver, que são usamos os verbos tell e o verbo ask, ou seja, no passado, told e asked. Told porque ele é um verbo irregular, ask porque é um verbo regular, foi acrescentado o ed, para reproduzir com as nossas palavras os comandos e instruções pedidos, ou seja, para trazer o discurso de forma indireta. Como eu dei o exemplo agora há pouco, né? Please, open the window. Por favor, abra a janela, né? Ou seja, eu tenho que passar isso para as minhas palavras. Então, eu vou pegar quem falou isso para mim. Então, foi ele, né? He asked me, ele pediu a mim, to open the window. Então, esse asked veio para o passado porque ele foi pedido, né? Vocês veem que aqui estamos falando do presente. Eu trouxe a minha frase para o passado. He asked me. Open the window. Ou, se não, eu posso dizer também com o verbo told, que ele me disse. He told me to open the window. Ele pediu, ele falou para mim abrir a janela, tá? Na forma negativa, pessoal, a gente vai usar a expressão not to, ou seja, the man asked me not to open the window. Ou seja, o homem me pediu, né, pediu a mim para não abrir a janela. Ou the man told me, o homem me falou a mim, not to drink that water, para não tomar aquela água, tá? É um conteúdo mais chatinho, mas vocês vão ver que a gente vai trabalhar ele de forma mais simples, tá? Mas o que a gente tem que pensar é isso. Se a frase ela tá aqui no presente e as frases que a gente vai trabalhar, vocês têm que trazer ela para o passado, para dizer que alguém solicitou algo para vocês,
tá? É a mesma coisa do que em português, quando eu conto. Alguém me conta uma coisa, eu vou dizer, a fulana me contou, a fulana me pediu para fazer determinada coisa, tá? Gente, continuando aqui, a gente vai escutar um áudio para dar uma relaxadinha depois de tanta informação na página 165, tá? Página 165, a gente tem Listen to their conversation. What are they doing? Tá? Vocês vão ouvir um áudio rapidinho e vocês vão marcar o que essas pessoas estão fazendo. They are asking for a cake. Elas estão pedindo por um bolo. They are asking for drinks. Estão pedindo bebidas. They are supporting their team. Estão dando suporte ao time. They are booing their team. Estão vaiando o time. Tá? Então, vocês vão escutar e vão me dizer ali, vão marcar o que está sendo feito, né? O que está sendo feito por esse pessoal aqui. Vamos ver. Só puxa um pouco o ar, assim, é porque realmente eu estou com falta de ar, tá, gente? Deixa eu pegar aqui no WhatsApp que eu já havia mandado pro nono B. Vou botar aqui do ladinho. We are the Sharks, the mighty, mighty Sharks. We are the Sharks, the mighty, mighty Sharks. We are the Sharks, the mighty, mighty Sharks. Hey guys, what about some popcorn? Great, and bring me some more juice, please. Hey, who's that? Come on, Douglas, pass the ball. Oh no, wrong pass. Don't play around, Douglas. Goal! The Rockets have scored a goal. Oh no! It's time to fight. It's time to swim. Come on, Sharks. Go, fight, Win! Oh no, halftime. We're losing 1-0. Come on, guys. Let's cheer. It's our team. No, let's make a selfie. Okay, I'll do it. Sit down, everybody. Mary, hold the ball. John, look at the camera. There we go. Say cheese. Oh, the game has started. Knock him down. Turn it around. Come on, defense, work. Come on, team, win. Pessoal, nesse primeiro momento eu só quero saber o que dessas 4 atividades está acontecendo no áudio. Podem colocar ali no chat, podem botar 1, 2, 3 ou 4. E aí? Deu para entender o que estava se passando no áudio, o que eles estavam falando, fazendo? Quer que passem de novo? Tem como colocar o áudio de novo. Vamos lá, então. We are the Sharks, the mighty, mighty Sharks. We are the Sharks, the mighty, mighty Sharks. We are the Sharks, the mighty, mighty Sharks. Hey guys, what about some popcorn? Great, and bring me some more juice, please. Hey, who's that? Come on, Douglas, pass the ball. Oh no, wrong pass. Don't play around, Douglas. Goal! The Rockets have scored a goal. Oh no! It's time to fight. It's time to swim. Come on, Sharks. Go, fight, Win! Oh no, halftime. We're losing 1-0. Come on, guys. Let's cheer. It's our team. No, let's make a selfie. Okay, I'll do it. Sit down, everybody. Mary, hold the ball. John, look at the camera. There we go. Say cheese. Oh, the game has started. Knock him down. Turn it around. Come on, defense, work. Come on, team, win. E aí, pessoal, o que aconteceu nesse áudio? Nesse momento, eu não quero que vocês façam essa de verdadeiro ou falso que está abaixo.
Só me digam. They are asking for a cake, they are asking for drinks, they are supporting their team, they are booing their team. O que está acontecendo ali? Vocês sabem que nos Estados Unidos tem uma cultura diferente da nossa, quando tem esses jogos, né? Principalmente jogo de futebol americano, eles têm as cheerleaders, né? Universidades, escolas têm essas líderes de torcida, né? E o que elas fazem ali? Yes, Manu, they are supporting their team. Elas estão dando suporte ao time, elas estão ajudando o time, tá? É isso mesmo, tá? Então, aqui, pessoal, eu vou passar esse áudio para vocês no grupo do WhatsApp, onde vocês vão ter acesso, e vocês vão responder aí sim o verdadeiro ou falso, porque esse verdadeiro ou falso tem que ouvir várias vezes esse áudio para que consiga preencher todos, porque ele é mais chatinho, ele é um áudio mais chatinho, né? Até porque tem muito barulho junto. Então, eu vou mandar no grupo de vocês e fica de tema este verdadeiro ou falso para a nossa próxima aula na sexta-feira, tá? Deixa eu ver o horário, ainda dá tempo. Continuando um pouquinho aqui, pessoal, abaixo desse exercício, vocês têm os personal object pronouns, ou seja, os objetos, né? Esses objetos vocês já estudaram lá no 7º ano, né? No 8º ano a gente não viu, ou no 7º ano deveriam ter visto esses objetos que vocês utilizam. Eles vão ser muito importantes na hora da gente reportar algo a alguém. Por quê? Porque os personal objects, eles são utilizados não como sujeitos da frase, né? Eles não são, não é aquele sujeito que realiza a ação da frase. Como eu falei para vocês alguns exemplos, por exemplo, he told me, ele pediu a mim, né? Ele não pediu a eu, né? Então, ele pediu a mim. Então, me é o object pronoun do I, né? Então, aqui a gente vai trabalhar isso. Então, a gente vai relembrar você sobre isso. Os pronomes objetos, então, a gente tem me, you, him, her, it, us, you e them, né? Cada um com seu pronome pessoal referente. Então, me eu vou utilizar para o I, you para you, him para he, her para she, it para it, us para we, you para you e o them para they, tá? Então, cada um tem o seu pronome pessoal de referência. Mas eles são utilizados, né? Eles servem não como sujeitos, e sim como objetos. E aqui a gente vê alguns exemplos. Observe primeiro a posição dos object pronouns nestas frases. Então, a gente vai ler as frases, mas eu quero que vocês percebam a posição da utilização deles. Então, Jane tells them to sit down. Então, a Jane, né, falou para eles para sentar. Can you tell me your name, please? Você pode dizer a mim o seu nome? I can help you. Eu posso ajudar você. She doesn't like him. Ela não gosta dele, né? I asked her to help me. Eu pedi a ela para ajudar a mim. We saw them in town yesterday, but they didn't see us. Nós vimos eles na cidade ontem, mas nós não nos encontramos, não nos vimos, né? Outros exemplos, pessoal. The Sharks are losing. Joe is worried about it. He's interested in me. I have something for you. Look at him. I went to the beach with her. I will look after them. Don't speak to us. Tá? Então, vocês podem ver que todas essas frases, eles não são sujeitos da frase, eles são objetos, eles não executam a ação, mas eles fazem parte da ação. E aí eu quero que vocês me respondam ali. Após observar esses exemplos, podemos concluir que usamos os personal object pronouns, me, you, him, her, it, us, you e them, após o principal ou após o quê? Então, a gente vai utilizar os objetos depois de duas coisas. Sobre o quê? O que vocês podem observar? Por exemplo, aqui, nestas frases desse lado, os objects estão posicionados depois do
Vamos ver se sai alguma resposta ali. Olhem bem, eles estão posicionados, eles estão em negrito, eles estão após o substantivo, o adjetivo, o sujeito, o verbo, eles estão após o quê? Verbo, isso aí, Luísa. Então, nesta primeira coluna, todos os objetos foram posicionados após o verbo. Tells, tell, help, like, asked, saw, see. Então, todos aqui estão posicionados após o verbo. Então, vocês vão completar aqui que nós usamos os personal object pronouns após o verbo principal ou após uma, e aqui, ó, eles estão posicionados após o quê? Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição. Eles estão posicionados após o quê nessa segunda coluna? Vamos ver se sai aqui. Olhem a página. Preposição, perfeito, Luísa, isso mesmo. Então, he is interested in me. I have something for you. I went to the beach with her. After them, to us. Então, na segunda coluna, a gente tem ele após uma preposição. Então, os objetos, pessoal, a gente utiliza sempre após o verbo principal ou após uma preposição, tá? Então, por que isso é importante? Como eu falei, se eu tenho que reportar a alguém, eu preciso saber qual é o objeto que se refere-se àquela pessoa, né? Então, o que foi pedido a alguém. Então, por isso que é importante vocês saberem, relembrarem esses objetos, ok? Pessoal, pelo horário, eu acho que era isso, né? A gente fica com este exercício de áudio para vocês. E a página 167, deixa eu ver se ela tá aqui. Não. Mas a página 167, nós temos os exercícios dos mascotes da Copa do Mundo, tá? Vocês podem olhar aqui, vou mostrar para vocês, que é esse exercício aqui, ó. Onde vocês têm que ler aqui essa parte do texto, The FIFA Mascots, onde fala dos mascotes e do país que foi utilizado, que foi realizado a Copa do Mundo naquele ano, tá? E qual foi o ano. Então, vocês vão ler e vão relacionar ali o mascote, o país e o ano que aconteceu o torneio, tá? Também para a próxima aula. A gente não vai voltar a iniciar na semana que vem fazendo a correção de tudo isso que eu passei para vocês, esses 2 áudios. Caso tenham alguma dúvida, a gente tira as dúvidas de vocês, tá? Mas a gente inicia já com outra parte, com continuação do Report Speech, e então passando já para a unidade 2 e 3, já para a gente finalizar. Na semana que vem, a gente terminar essa parte de conteúdo desse caderno 3 para poder pegar alguma coisa de conteúdo do caderno 4 e aí sim a nossa última aula de revisão. Então, peço que não faltem as nossas aulas, vocês podem ver que vai ser bem mais tocado do que era, né? Vai ser bem mais conteudista do que estava sendo, a gente não vai ter esse tempo de pausa, de fazer exercício, né? De voltar, de tirar dúvida. Eu vou tirar as dúvidas conforme vocês tiverem me perguntarem, tá? Vou interromper a gravação aqui, finalizar a aula de hoje